Ela implorava com os olhos marejados na porta do restaurante. Moço, meu irmãozinho tá com fome. O empresário Gabriel sentiu o coração apertar. Ele não sabia, mas aquele momento mudaria para sempre a vida de todos. O sol escaldante de meio-dia castigava o asfalto quando Larissa ajeitou pela 10ª vez o cabelo desgrenhado atrás da orelha. Tinha apenas 11 anos, mas carregava nos ombros o peso que muitos adultos jamais conheceriam. Seus pés descalços já não sentiam o calor do chão, calejados pela rotina diária de perambular pela cidade em busca de ajuda. A blusa desbotada e a bermuda rasgada eram suas únicas roupas, e mesmo assim ela as mantinha o mais limpo que conseguia, lavando-as no tanque improvisado que fizeram com uma bacia velha atrás do barraco. Larissa respirou fundo e encarou a fachada do restaurante Bom Vivant, um dos mais sofisticados da região. O estômago dela roncava, mas não era por si mesma que estava ali. Seu irmãozinho Paulo, de apenas 3 anos, não comia nada desde a manhã anterior, além de um resto de pão duro molhado com água. A febre dele tinha piorado durante a noite, e Larissa sabia que precisava fazer alguma coisa. Vai embora, menina. Já falei que não pode ficar aqui pedindo esmola, gritou o segurança do restaurante ao vê-la se aproximar novamente. Era um homem grande, de uniforme impecável e expressão fechada. Larissa já tinha tentado falar com ele 2 vezes, mas não conseguiu sequer terminar a frase. Por favor, moço, eu só quero um pouco de comida. Não é para mim, é pro meu irmãozinho que tá doente. Ela insistiu, a voz embargada pelo medo e pela fome. O segurança bufou impaciente e caminhou rapidamente em sua direção. Larissa instintivamente deu um passo para trás, mas não foi rápida o suficiente. Ele a empurrou com força, fazendo-a cair sobre o joelho direito, que imediatamente começou a sangrar. Já mandei cair fora. Se te ver aqui de novo, vou chamar a polícia. Tá espantando os clientes. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto sujo de Larissa, enquanto ela se levantava com dificuldade. Não chorava pela dor do joelho, nem pelo empurrão. Chorava por Paulo, ardendo em febre na velha caixa de papelão que servia de cama. Chorava pelos gêmeos Ana e Lucas, seus irmãos de 7 anos que ficaram cuidando do caçulinha enquanto ela tentava conseguir comida. Chorava por Mateus, 9 anos, que estava tentando achar trabalho limpando para-brisas no semáforo. E chorava pela mãe, que não voltava para casa há 3 dias. Gabriel Mendonça estacionou seu BMW preto exatamente no momento em que a cena se desenrolava. Da janela do carro, viu quando o segurança empurrou a menina. Franziu o senho, incomodado com a violência desnecessária. Pensou em intervir, mas antes que pudesse sair do carro, viu a menina se levantar e começar a se afastar, mancando levemente. Havia algo nos olhos daquela criança que o perturbou profundamente. Não era um olhar de medo ou raiva, como seria de se esperar. Era um olhar de uma responsabilidade muito grande para alguém tão pequeno, um olhar que ele conhecia bem de seu próprio passado, embora poucos soubessem disso agora. Gabriel estava ali para um almoço importante. Ia fechar um contrato que renderia milhões para sua construtora, fruto de anos de trabalho árduo e determinação. Vestindo um terno italiano impecável, ele desceu do carro e entregou as chaves ao manobrista, mas seus olhos ainda seguiam a menina que agora se sentava na calçada da esquina, examinando o joelho machucado. Dentro do restaurante, Gabriel foi recebido com toda a pompa que um empresário de seu calibre merecia. O maître o conduziu até a mesa onde seus sócios já o aguardavam. Apertos de mão firmes, taças de vinho caras, risos calculados. Gabriel se sentou, mas sua mente continuava lá fora com a menina. E então, Gabriel, o que me diz da proposta? Parece promissora, não acha? Perguntou João Paulo, seu sócio majoritário. Gabriel tentou se concentrar, folheou os documentos à sua frente, mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos.
Tudo o que conseguia ver era a imagem da menina caindo, o sangue escorrendo pelo joelho pequeno e sujo, os cabelos desgrenhados tentando esconder o rosto. "Com licença, preciso fazer uma ligação", disse Gabriel, levantando-se abruptamente da mesa. Em vez de pegar o celular, ele caminhou direto para a saída do restaurante. Ignorou os olhares confusos dos sócios e a expressão preocupada do maître. Na rua, olhou para os dois lados procurando a menina. Não a viu mais na esquina onde estivera sentada minutos antes. Uma sensação de urgência tomou conta de Gabriel. Por algum motivo que nem ele mesmo compreendia totalmente, sentia que precisava encontrar aquela criança. Caminhou rapidamente pela calçada, olhando para todos os lados. Após dobrar a esquina, finalmente a avistou. Estava sentada em um degrau de uma loja fechada, tentando limpar o joelho machucado com a barra da própria blusa. Gabriel se aproximou devagar, não querendo assustá-la. Quando estava a poucos passos, ela o notou e imediatamente se encolheu, como se esperasse outro empurrão ou grito. "Ei, calma, não vou te machucar", disse Gabriel, parando a uma distância segura. Viu o que aconteceu lá no restaurante. "Seu joelho está sangrando." Larissa o olhou com desconfiança. Já tinha aprendido da pior maneira que nem todos os adultos bem vestidos eram confiáveis. "Tô bem, moço. Não precisa se preocupar", respondeu, tentando parecer forte. Gabriel se agachou para ficar na altura dela, mantendo ainda um espaço respeitoso. "Meu nome é Gabriel. Qual é o seu?" A menina hesitou, mas algo na expressão genuinamente preocupada daquele homem a fez responder. Larissa, você parece estar com fome, e esse machucado precisa ser limpo direito ou pode infeccionar." Ela balançou a cabeça negativamente. "Não preciso de comida para mim, moço. É pro meu irmãozinho. Ele tá com febre desde ontem e não come nada. A mamãe não voltou ainda do trabalho." O coração de Gabriel apertou. Ele tirou a carteira do bolso e Larissa imediatamente se levantou, pronta para correr. Já tinha visto homens tirarem dinheiro para oferecer em troca de coisas que ela nem entendia direito. "Calma", disse Gabriel, percebendo o medo dela. "Só quero comprar comida para você e seu irmão. Tem algum lugar aqui perto onde possamos conseguir isso?" Larissa apontou para uma padaria do outro lado da rua. "Ali eles têm pão e leite." 15 minutos depois, Gabriel carregava 2 sacolas grandes cheias de pães, leite, frutas, bolachas, sucos e alguns remédios básicos para a febre que comprara na farmácia ao lado. Larissa caminhava ao seu lado, ainda desconfiada, mas também esperançosa. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que talvez seu irmãozinho tivesse uma chance. "Onde você mora, Larissa?" perguntou Gabriel gentilmente. Ela hesitou novamente. Levar um estranho, ainda mais um homem rico, até onde eles se abrigavam era perigoso, mas seu irmão precisava de comida e remédios. "É longe daqui? Posso chamar um táxi ou ir no meu carro?" ofereceu Gabriel. "Não, moço, é perto, mas tem que ir a pé. Carro não passa lá." Gabriel assentiu e deixou que ela o guiasse. À medida que se afastavam da área comercial, o cenário urbano ia mudando drasticamente. Ruas largas e bem cuidadas deram lugar a becos estreitos, prédios imponentes foram substituídos por construções improvisadas. O cheiro de esgoto a céu aberto invadiu as narinas de Gabriel, que tentou não demonstrar desconforto. Depois de quase 20 minutos andando, Larissa parou em frente a um terreno baldio, cercado parcialmente por tapumes de obra abandonada. Havia uma pequena abertura entre as placas de madeira por onde ela indicou que deveriam passar. "É aqui que você mora?" perguntou Gabriel, incrédulo. Larissa apenas fez que sim com a cabeça e entrou pela abertura. Gabriel a seguiu com dificuldade, tendo que se abaixar e torcer o corpo para passar pelo espaço estreito. O que viu do outro lado fez seu estômago revirar.
Um barraco improvisado, feito de lona preta, pedaços de madeira e papelão, ocupava o canto do terreno. Não tinha mais que 3 metros quadrados, e o teto era tão baixo que mesmo uma criança da idade de Larissa precisava se curvar para entrar. Paulo, Ana, Lucas, Mateus, trouxe comida! Larissa chamou, sua voz pela primeira vez demonstrando alguma alegria desde que Gabriel a conhecera. 4 rostinhos sujos e magros apareceram na abertura que servia de porta para o barraco. Os olhos deles se arregalaram ao ver as sacolas cheias, mas se encolheram ao notar Gabriel. Tudo bem, ele é amigo. Trouxe comida e remédio para o Paulo, explicou Larissa apressadamente. Uma menininha que Gabriel supôs ser Ana foi a primeira a sair completamente. Devia ter uns 7 anos, mas era tão pequena que parecia ter 5. Ao lado dela, um menino idêntico, provavelmente Lucas, seu gêmeo, segurava a mão de um garotinho menor que mal se aguentava em pé. Aquele deveria ser Paulo, o irmãozinho doente. Um quarto menino, mais velho que os gêmeos, mas mais novo que Larissa, observava Gabriel com um olhar desconfiado. Mateus, imaginou. Ele tá pior, sussurrou Ana, apontando para Paulo. Tá queimando de febre. Gabriel se ajoelhou no chão sujo e abriu as sacolas. Tirou primeiro o remédio para a febre e um suco de caixinha. Vamos dar isso para ele primeiro, para baixar a febre, explicou para Larissa, que assentiu e pegou o remédio e o suco. Enquanto Larissa ajudava o irmãozinho a tomar o remédio, Gabriel distribuiu pães, frutas e leite para as outras crianças. Elas comiam com tanta avidez que era evidente que estavam há muito tempo sem uma refeição decente. O empresário sentiu um nó na garganta ao ver Ana guardar metade do seu pão no bolso. Pode comer tudo, disse Gabriel gentilmente. Tem bastante comida aqui. É para a mamãe, explicou a menina com simplicidade. Ela deve estar com fome também quando voltar. Gabriel engoliu em seco. Onde está a mãe de vocês? Foi Mateus quem respondeu, ainda com a boca cheia de pão. Ela foi trabalhar faz 3 dias. Era para voltar no mesmo dia, mas não voltou. Ela trabalha onde? Em casa de família, respondeu Larissa, que havia terminado de dar o remédio a Paulo e agora o alimentava com pedacinhos de pão molhados no leite. Faz faxina. Às vezes ela dorme nos lugares quando o serviço é longe, mas nunca ficou tanto tempo sem dar notícia. Gabriel sentiu um aperto no peito. 5 crianças sozinhas num barraco improvisado, a mais velha com apenas 11 anos, cuidando umas das outras como podiam enquanto a mãe trabalhava. Não tem nenhum adulto que cuida de vocês? Um parente? Um vizinho? Larissa balançou a cabeça negativamente. Não conhecemos nossos pais, só nossa mãe. E aqui não temos vizinhos, é só a gente. Gabriel olhou ao redor. Dentro do barraco havia apenas um colchão velho e sujo, algumas roupas empilhadas num canto e uma caixa de papelão onde provavelmente Paulo dormia. Não havia brinquedos, não havia livros, não havia nada que indicasse que ali viviam crianças. O empresário tirou o celular do bolso e verificou que, milagrosamente, ainda havia sinal ali. Ligou para sua secretária. Márcia, cancele todos os meus compromissos de hoje e amanhã. Estou com uma emergência. Fez uma pausa, ouvindo algo do outro lado da linha. Não é nada com minha saúde. Preciso que você entre em contato com a doutora Laura imediatamente e peça para ela vir ao endereço que vou te passar. Diga que é uma emergência médica, uma criança com febre alta. Desligou e olhou para Larissa, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Larissa, vou ajudar vocês. Primeiro, vamos cuidar do seu irmãozinho. Estou chamando uma médica amiga minha para vir examiná-lo. Depois, vamos descobrir onde está a sua mãe. A menina deixou escapar uma lágrima silenciosa, a primeira que Gabriel a viu derramar desde o empurrão do segurança. O senhor não precisa fazer isso, disse ela com a voz embargada. Gabriel sorriu gentilmente, mas eu quero fazer. E vou. Sentado no chão daquele barraco improvisado, cercado por 5 crianças famintas e assustadas,
Gabriel sentiu uma certeza que poucas vezes tivera na vida. Ali, naquele momento, ele encontrava um propósito maior que qualquer contrato milionário que pudesse assinar. A comida nas sacolas não duraria muito, mas era o começo. Gabriel sabia que precisaria de bem mais que isso para realmente ajudar aquela família. Precisaria de recursos, contatos, tempo e dedicação. E estava disposto a oferecer tudo isso. Observou Paulo, que agora dormia no colo de Larissa depois de comer um pouco. Seu rostinho ainda estava corado pela febre, mas parecia um pouco mais calmo. Ana e Lucas dividiam uma maçã, mordendo alternadamente com uma sincronia que só gêmeos têm. Mateus havia se aproximado um pouco mais e agora olhava para Gabriel com menos desconfiança. "Vocês vão para a escola?" perguntou Gabriel. "Íamos", respondeu Mateus, "mas paramos faz tempo. Alguém precisa ficar com o Paulo e tentar arranjar comida quando a mamãe está trabalhando." "E onde vocês moravam antes de vir para cá?" "Numa casa de verdade", disse Ana com os olhos brilhando. "Tinha até chuveiro quentinho. Mas a mamãe não conseguiu mais pagar o aluguel", completou Lucas. "E o homem mau botou a gente para fora." Gabriel sentiu uma raiva surda crescer dentro dele. Como uma sociedade podia permitir que crianças vivessem assim? Como ele mesmo, com toda a sua riqueza e influência, nunca tinha parado para ver realmente o que acontecia a poucos quilômetros dos restaurantes de luxo que frequentava. Um barulho do lado de fora interrompeu seus pensamentos. Larissa se levantou rapidamente, passando Paulo para os braços de Ana. "Deve ser a médica", tranquilizou Gabriel, levantando-se também e indo até a abertura do barraco. Era de fato a doutora Laura, uma mulher de meia-idade com um semblante sério, carregando uma maleta médica. Ela olhou ao redor com espanto, claramente chocada com o cenário que encontrou. "Gabriel, o que é tudo isso?" perguntou em voz baixa quando ele saiu para recebê-la. "Uma família que precisa urgentemente de ajuda", respondeu simplesmente. "Tem uma criança de 3 anos com febre alta há pelo menos 2 dias. Dei um antitérmico para ele agora há pouco, mas acho que pode ser algo mais sério." A médica assentiu profissionalmente e seguiu Gabriel para dentro do barraco. As crianças se encolheram novamente com a presença de mais um adulto desconhecido. Mas Larissa rapidamente explicou que ela estava ali para ajudar Paulo. A doutora Laura examinou o menino com cuidado, checando sua temperatura, garganta, ouvidos e pulmão. Seu rosto foi ficando cada vez mais preocupado à medida que o exame prosseguia. "Ele está com uma infecção respiratória grave, provavelmente pneumonia", disse finalmente. "Precisa de antibióticos imediatamente e deveria ser internado para receber soro e medicação intravenosa." "Não!" exclamou Larissa assustada. "Hospital não! Vão levar a gente embora." Gabriel entendeu imediatamente o medo da menina. Sem a mãe por perto, as crianças provavelmente seriam encaminhadas para um abrigo, separadas umas das outras. "Ninguém vai separar vocês", garantiu Gabriel com firmeza. "Vou cuidar pessoalmente disso, mas o Paulo precisa de tratamento, Larissa. É sério." A menina olhou para o irmãozinho que respirava com dificuldade mesmo dormindo e depois para Gabriel. Havia um pedido silencioso em seus olhos. "Por favor, não deixe ele morrer." "Doutora Laura", disse Gabriel, virando-se para a médica, "existe alguma maneira de tratá-lo sem internação hospitalar?" A médica hesitou. "Não é o ideal, Gabriel, mas se você puder providenciar um lugar limpo com as medicações necessárias e cuidados constantes, talvez seja possível estabilizá-lo primeiro. No entanto, se o quadro piorar..." "Entendi", interrompeu Gabriel. Virou-se novamente para Larissa. "Vocês confiam em mim?" As crianças se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre elas. Foi Larissa quem respondeu por todos. "Confiamos. Então vamos fazer assim. Vou levar vocês para um lugar seguro, limpo e quente. A doutora Laura vai cuidar do Paulo e enquanto isso vamos procurar a mãe de vocês. Prometo que não vou deixar ninguém separar vocês."
Gabriel não sabia exatamente como cumpriria essa promessa, mas estava determinado a não falhar com aquelas crianças. Pelo resto do dia, seu mundo de contratos milionários, reuniões importantes e decisões corporativas teria que esperar. Havia vidas bem mais valiosas em jogo. E assim, em menos de 2 horas depois de ver uma menina pedindo comida na porta de um restaurante caro, Gabriel Mendonça havia assumido a responsabilidade por 5 crianças abandonadas e um mistério para resolver: o paradeiro da mãe delas. O que ele ainda não sabia era que aquele dia mudaria para sempre, não apenas a vida daquela família, mas também a sua própria. Gabriel morava em uma cobertura duplex em um dos bairros mais caros da cidade. Quando o táxi parou em frente ao imponente edifício com fachada espelhada, as crianças ficaram boquiabertas. O porteiro, um senhor de meia-idade chamado Antônio, não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver Gabriel descer do táxi acompanhado daquelas crianças visivelmente pobres e uma médica carregando um menino doente. "Boa noite, Sr. Mendonça", cumprimentou, tentando manter o profissionalismo. "Boa noite, Antônio", respondeu Gabriel com naturalidade. "Estes são meus convidados especiais. Por favor, avise a equipe de segurança que teremos algumas entregas urgentes ainda esta noite. Medicamentos e alguns itens para crianças." "Sim, senhor", respondeu o porteiro, ainda confuso, mas sem fazer perguntas. No elevador exclusivo que levava à cobertura, o silêncio era quebrado apenas pela respiração difícil de Paulo e pelos sussurros maravilhados dos gêmeos ao verem os botões luminosos. Mateus se mantinha próximo a Larissa, ainda desconfiado, mas visivelmente impressionado com tudo ao seu redor. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na sala do apartamento, as crianças ficaram paralisadas. Nunca tinham visto um lugar tão grande e luxuoso. O piso de mármore branco brilhava tanto que podiam ver seus reflexos nele. Os sofás de couro, a mesa de jantar que parecia interminável, os quadros nas paredes, a vista panorâmica da cidade através das enormes janelas. Tudo parecia saído de um filme. "Podem entrar", convidou Gabriel gentilmente, percebendo a hesitação deles. Ana deu um passo à frente, mas parou, olhando para os próprios pés descalços e sujos. "Tô com medo de sujar o chão", confessou em voz baixa. Gabriel sentiu um nó na garganta. "Não se preocupe com isso. Vamos cuidar de vocês primeiro. Venham comigo." Ele os guiou para uma suíte de hóspedes espaçosa, com 2 camas queen size. A doutora Laura colocou Paulo delicadamente em uma delas e começou a preparar seus equipamentos para examiná-lo novamente. "Aqui tem um banheiro", disse Gabriel, indicando uma porta. "Tem água quente no chuveiro e toalhas limpas. Vocês podem tomar um banho enquanto espero as roupas novas chegarem." "Roupa nova?" perguntou Lucas, os olhos arregalados. Gabriel sorriu. "Sim, roupas novas para todos vocês." Enquanto as crianças se revezavam no banho, Larissa insistiu em ajudar os irmãos menores. A doutora Laura conversava em voz baixa com Gabriel no quarto ao lado. "A pneumonia dele está bastante avançada, Gabriel. Vou aplicar a primeira dose do antibiótico agora e deixar a prescrição para os próximos dias. Uma enfermeira deveria acompanhá-lo, pelo menos nas primeiras 48 horas. "Providenciarei isso imediatamente", respondeu Gabriel, já pegando o celular para fazer mais ligações. 1 hora depois, o apartamento estava cheio de atividade. Uma enfermeira pediátrica, chamada às pressas, já cuidava de Paulo. As medicações solicitadas haviam chegado, junto com pijamas, roupas, sapatos, escovas de dente e vários outros itens essenciais para as crianças. Uma equipe de segurança particular contratada por Gabriel começava a organizar as buscas pela mãe das crianças, com base nas poucas informações que Larissa conseguiu fornecer. Na cozinha, a governanta de Gabriel, Dona Francisca, preparava um jantar reforçado para todos. O cheiro de comida caseira se espalhava pelo apartamento, fazendo os estômagos das crianças roncarem de expectativa.
Após se banharem e vestirem roupas limpas pela primeira vez em semanas, as crianças pareciam outras. Os cabelos molhados e perfumados, as roupas confortáveis e na medida certa, os rostinhos limpos revelavam a beleza que a sujeira e a miséria haviam escondido. Ana chorou ao sentir a água quente no chuveiro, algo que não experimentava há tanto tempo. Lucas não parava de passar a mão no tecido macio do pijama, como se não acreditasse que era dele. Mateus, mais tímido, agradeceu em voz baixa pelas roupas novas, enquanto Larissa, que insistiu em ser a última a se banhar, não conseguia conter as lágrimas ao ver os irmãos limpos e bem cuidados. "Parece um sonho", ela sussurrou para Gabriel quando todos estavam reunidos na sala de jantar para a refeição. "Tô com medo de acordar." Gabriel sorriu gentilmente. "Não é um sonho, Larissa, e prometo que não vai acabar quando você acordar amanhã." Durante o jantar, as crianças comeram como se nunca tivessem visto comida antes. Dona Francisca, uma senhora robusta com coração de ouro, servia porções generosas de arroz, feijão, frango assado e legumes, incentivando-os a comerem mais, mas alertando para não exagerarem depois de tanto tempo com alimentação precária. Foi durante a refeição que Gabriel começou, delicadamente, a extrair mais informações sobre a vida deles. "Sua mãe trabalha como diarista, é isso?" perguntou a Larissa. A menina assentiu, engolindo um pedaço de frango. "Sim, ela limpa casas de família. Às vezes, trabalha em 3 lugares diferentes no mesmo dia." "E vocês sabem os nomes das pessoas para quem ela trabalha? Ou os endereços?" Larissa franziu a testa pensativa. "Sei o nome de uma senhora, Dona Célia. Mamãe ia lá às segundas-feiras, mas não sei onde fica." "É um começo", encorajou Gabriel. "Qualquer informação pode ajudar a encontrá-la." "Ela não voltou mais, porque o homem mau não deixou", disse Ana de repente, com a boca cheia de arroz. Todos se viraram para a menina de 7 anos. "Que homem mau, Ana?" perguntou Gabriel suavemente. "Aquele que gritava com a mamãe. Ele dizia que ela tinha que trabalhar mais ou ia dar problema." Larissa e Mateus trocaram olhares preocupados. "A gente não devia falar sobre isso", murmurou Mateus. Gabriel percebeu que havia algo mais naquela história, algo que as crianças mais velhas talvez soubessem, mas tinham medo de compartilhar. Decidiu não pressionar naquele momento. Eles precisavam descansar e sentir-se seguros primeiro. "Está tudo bem", tranquilizou. "Amanhã continuamos nossa busca. Agora vocês precisam descansar." Depois do jantar, Gabriel levou as crianças novamente ao quarto de hóspedes, onde Paulo já dormia, agora sob os cuidados da enfermeira. Os gêmeos estavam exaustos e logo adormeceram na segunda cama, abraçados um ao outro como sempre faziam. Para Mateus, Gabriel improvisou um colchão confortável no chão, enquanto Larissa insistiu em dormir numa poltrona ao lado da cama de Paulo. "Preciso ficar de olho nele", explicou a menina, tentando esconder um bocejo. "Sempre fui eu quem cuidou dele quando ficava doente." "A enfermeira está aqui agora para cuidar dele, Larissa", lembrou Gabriel gentilmente. "Você pode descansar." Mas a menina balançou a cabeça teimosa. "Prometi para a mamãe que ia cuidar deles. Não posso falhar." Gabriel sentiu um nó na garganta. Com apenas 11 anos, aquela criança carregava o peso da responsabilidade por 4 irmãos menores. Uma responsabilidade que nunca deveria ter sido dela. "Você não falhou, Larissa", disse ele com firmeza. "Pelo contrário, você foi incrível. Se não fosse por você, por sua coragem de pedir ajuda naquele restaurante, talvez Paulo não tivesse recebido o tratamento a tempo." A menina baixou os olhos, deixando finalmente as lágrimas escaparem. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de esperança cautelosa. Gabriel sentou-se ao lado dela e respeitosamente colocou a mão em seu ombro. "Descanse agora. Amanhã será um novo dia e prometo que vamos encontrar sua mãe." Larissa assentiu e se acomodou na poltrona. Em minutos, estava profundamente adormecida, provavelmente tendo o primeiro sono tranquilo em muito tempo.
Gabriel saiu silenciosamente do quarto, deixando a porta entreaberta. Na sala, sua equipe de segurança já havia começado as investigações. Num país onde tantas pessoas viviam na informalidade, encontrar uma diarista desaparecida sem sobrenome ou documentos era como procurar agulha no palheiro. Mas Gabriel era um homem de recursos e contatos e estava determinado a não decepcionar aquelas crianças. Depois de dar instruções detalhadas à sua equipe, Gabriel finalmente se dirigiu ao próprio quarto. Estava exausto física e emocionalmente. O dia havia começado como qualquer outro, com reuniões e negócios, e terminava com ele assumindo a responsabilidade por 5 crianças desconhecidas. Sentado na beira da sua cama, Gabriel pegou um porta-retratos de sua mesa de cabeceira. Na foto, um casal de idosos sorria, abraçado a um adolescente magricela. Eram seus pais adotivos e ele próprio, aos 15 anos, logo após ser acolhido por eles. Poucas pessoas sabiam, mas Gabriel também havia sido uma criança abandonada. Criado em um orfanato até os 14 anos, ele fugiu depois de anos de maus tratos. Viveu nas ruas por meses, até ser encontrado por Antônio e Maria Mendonça, um casal sem filhos que o acolheu, educou e amou incondicionalmente. Foi graças a eles que Gabriel conseguiu estudar, formar-se e construir seu império empresarial. "Vocês estariam orgulhosos", murmurou Gabriel para a fotografia. "Estou cumprindo minha promessa de retribuir o que fizeram por mim." Naquela mesma noite, enquanto as crianças dormiam exaustas no quarto de hóspedes, Gabriel fez mais uma ligação, desta vez para o detetive particular mais competente que conhecia. "Marcelo, preciso de um favor urgente", disse assim que o homem atendeu. "Estou procurando uma mulher, provavelmente na faixa dos 30 anos, mãe de 5 crianças. Trabalha como diarista, desapareceu há 3 dias. Nome provável: Maria, sem sobrenome conhecido. Uma das patroas pode ser uma tal de Dona Célia. É pouco, eu sei, mas é tudo que tenho por enquanto." "É como procurar gota d'água no oceano, Gabriel", respondeu o detetive sinceramente. "Então vamos drenar o oceano se for preciso", rebateu Gabriel com determinação. "Essas crianças precisam da mãe delas e eu prometi que a encontraria." Depois de desligar, Gabriel caminhou até a varanda de sua cobertura. A cidade se estendia abaixo dele. Um tapete de luzes que escondia tantas histórias de dor e sobrevivência como a de Larissa e seus irmãos. Quantas outras crianças estariam neste momento passando fome ou frio? Quantas mães estavam trabalhando além de suas forças para sustentar os filhos? A busca por uma única mulher desaparecida parecia impossível, mas Gabriel não era homem de desistir. Se havia recursos quase ilimitados à sua disposição, era hora de usá-los para algo que realmente importava. Com esse pensamento, Gabriel voltou para dentro e passou mais algumas horas organizando seu plano de ação para o dia seguinte. A prioridade era a saúde de Paulo, que, segundo a médica, estava fora de perigo imediato, mas precisaria de cuidados constantes. Depois, havia as providências para formalizar a situação temporária das crianças, evitando que fossem levadas para um abrigo caso alguma autoridade descobrisse seu paradeiro antes de encontrarem a mãe. E, claro, a busca por ela, que já começara com sua equipe vasculhando hospitais e delegacias. Quando o sol começou a nascer, Gabriel ainda estava acordado, fazendo ligações e coordenando equipes de busca. O empresário que nunca teve filhos agora se via completamente absorvido pela missão de salvar uma família que mal conhecia. E pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo com sua fortuna. No quarto de hóspedes, as crianças continuavam dormindo profundamente, envoltas em lençóis limpos e macios, com barrigas cheias e corpos limpos. O pequeno Paulo, ainda pálido, mas visivelmente melhor, respirava mais facilmente sob o efeito dos antibióticos. A enfermeira que o vigiava sorriu ao ver Gabriel na porta, espiando silenciosamente. "Ele está melhor", sussurrou ela.
A febre baixou bastante. Gabriel assentiu, aliviado. Pelo menos essa batalha inicial estava sendo vencida. As demais ainda estavam por vir, mas ele não mediria esforços para dar àquelas crianças a chance que mereciam. A chance que ele próprio tinha recebido um dia e que mudou completamente sua vida. No final daquela manhã, quando Larissa acordou assustada, momentaneamente desorientada por estar em um ambiente tão diferente do barraco, a primeira coisa que viu foi Gabriel, sentado no chão ao lado da poltrona onde ela dormira, trabalhando silenciosamente em seu laptop. "Bom dia", ele disse suavemente ao perceber que ela tinha acordado. "Dormiu bem?" A menina assentiu, esfregando os olhos. "O senhor ficou aqui a noite toda?" "Não a noite toda", sorriu Gabriel, "mas queria estar por perto quando vocês acordassem." "Achou minha mãe?" perguntou Larissa imediatamente, a esperança visível em seus olhos. "Ainda não", respondeu Gabriel honestamente. "Mas tenho boas notícias. Paulo está melhor, a febre baixou, e minha equipe já está nas ruas procurando por sua mãe. Vamos encontrá-la, Larissa. É uma promessa." A menina engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. De repente, para surpresa de Gabriel, ela se levantou da poltrona e o abraçou desajeitadamente. "Obrigada, moço", sussurrou. "Ninguém nunca se importou com a gente assim antes." Gabriel retribuiu o abraço, sentindo um misto de compaixão e determinação crescer ainda mais forte dentro dele. Aquelas crianças haviam mexido com algo profundo em sua alma, despertando memórias de sua própria infância difícil e reacendendo a gratidão pelo casal que mudou sua vida. "Vocês merecem isso e muito mais", respondeu ele simplesmente. "E podem me chamar de Gabriel." Foi nesse momento que o telefone de Gabriel tocou. Era Marcelo, o detetive. "Encontramos uma pista", disse a voz do outro lado da linha. "Uma mulher sem identificação deu entrada no hospital municipal há 3 dias, vítima de acidente de trabalho. Está inconsciente desde então. Pode ser ela." O coração de Gabriel acelerou. "Estou a caminho", respondeu, enquanto olhava para o rosto esperançoso de Larissa. Talvez a primeira parte daquela improvável missão estivesse prestes a se completar. Encontrar a mãe seria apenas o começo, pois Gabriel já estava determinado a fazer muito mais por aquela família. Muito mais do que Larissa ou qualquer um dos pequenos irmãos poderia imaginar. Durante o resto do dia, Gabriel organizou a transferência de Maria para o Hospital São Lucas, fez dezenas de ligações, assinou documentos, providenciou ambulância especial e mobilizou uma equipe de especialistas. Sua secretária, Márcia, o ajudava remotamente, espantada com a súbita mudança nas prioridades do chefe, mas eficiente como sempre. Enquanto isso, as crianças se adaptavam ao novo ambiente. Paulo, ainda fraco, mas com a febre completamente controlada, brincava timidamente com alguns brinquedos que Dona Francisca havia providenciado. Os gêmeos exploravam o imenso apartamento, maravilhados com a televisão de tela plana e os jogos eletrônicos que encontraram. Mateus permanecia mais reservado, sempre perto de Larissa, como se juntos pudessem se proteger melhor caso aquele sonho acabasse abruptamente. À noite, quando todas as providências para a transferência estavam tomadas e as crianças já haviam jantado, Gabriel reuniu todos na sala de estar para uma conversa franca. "Quero explicar o que vai acontecer nos próximos dias", começou ele, sentando-se no chão para ficar no mesmo nível das crianças. "Amanhã, sua mãe será transferida para um hospital melhor, onde vai receber todo o tratamento necessário para se recuperar. Vocês poderão visitá-la assim que ela estiver instalada." "Quando ela vai acordar?", perguntou Ana, mordendo o lábio inferior. "Não sei ao certo", respondeu Gabriel honestamente. "Isso depende do corpo dela, do quanto foi afetada pela queda. Mas os médicos são muito bons e vão fazer de tudo para ajudá-la." "E depois?", perguntou Mateus diretamente. "Depois que ela acordar, o que vai acontecer com a gente?" Era a pergunta que pairava no ar,
a que todos temiam fazer. Gabriel respirou fundo. Sua mãe precisará de um bom tempo para se recuperar totalmente. Durante esse período, e mesmo depois, quero ajudar vocês. Quero garantir que tenham um lugar seguro para morar, uma boa escola para estudar, comida na mesa. Quero que sua mãe tenha um trabalho digno quando estiver pronta para isso. Mas tudo isso podemos decidir juntos, com a opinião de vocês e da sua mãe, quando ela acordar. As crianças se entreolharam, assimilando a informação. Mesmo para Gabriel, que era um homem de ação acostumado a tomar decisões rápidas, a situação era surreal. Em menos de 48 horas, havia assumido a responsabilidade por 5 crianças e sua mãe gravemente ferida. "Por que o senhor está fazendo tudo isso pela gente?" perguntou Lucas, ecoando a pergunta que Larissa fizera mais cedo. Gabriel olhou para cada um deles antes de responder. "Porque alguém fez isso por mim quando eu era um garoto perdido, como vocês. E me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas coisas que a gente possui, mas no bem que podemos fazer com elas." As palavras soaram simples, mas eram profundamente sinceras. Gabriel havia construído um império, acumulado milhões, mas raramente sentia a satisfação que experimentava agora, ajudando aquela família. "E se a gente não quiser a sua ajuda?" provocou Mateus, embora seus olhos traíssem o medo de que Gabriel realmente desistisse deles. "Então, respeitarei a decisão de vocês", respondeu Gabriel calmamente. "Mas espero que me deem uma chance de provar que podem confiar em mim." A conversa continuou por algum tempo, com as crianças fazendo perguntas sobre a mãe, sobre o que aconteceria com elas, sobre quem realmente era Gabriel. Ele respondeu a tudo com paciência e honestidade, construindo lentamente uma ponte de confiança. Quando finalmente foram se deitar, Gabriel ficou sozinho na sala, refletindo sobre as reviravoltas que sua vida dera nos últimos 2 dias. Seu celular não parava de tocar, sócios preocupados com sua ausência nas reuniões, clientes aguardando retornos, o advogado querendo saber por que haviam adiado a assinatura do contrato milionário. Gabriel respondeu apenas às mensagens mais urgentes, adiando o restante. Pela primeira vez em anos, não eram os negócios que ocupavam o centro de seus pensamentos. Era uma família ferida e quebrada, 5 crianças carentes de tudo. Não apenas de recursos materiais, mas de segurança, de amor, de uma chance justa. E, curiosamente, enquanto Gabriel se dedicava a ajudá-los, sentia-se preenchendo um vazio em sua própria vida, que nem sabia que existia. Na manhã seguinte, a transferência de Maria ocorreu sem problemas. A ambulância especial, equipada com todos os recursos necessários, a levou para uma suíte privativa no Hospital São Lucas. Gabriel tinha mobilizado os melhores especialistas, neurologista, ortopedista, intensivista. Nada seria economizado para garantir sua plena recuperação. Depois que Maria estava devidamente instalada, Gabriel levou as crianças para vê-la. Preparou-os antes para o que encontrariam. Os equipamentos médicos, os tubos, o estado inconsciente da mãe. Mesmo assim, o impacto foi grande. Ana e Lucas choraram ao ver a mãe tão frágil. Paulo, ainda pequeno demais para entender completamente, apenas ficou em silêncio, agarrado à mão de Larissa. Mateus virou o rosto para esconder as lágrimas. "Ela pode nos ouvir?" perguntou Larissa ao médico que os acompanhava. "Não sabemos ao certo", respondeu ele honestamente. "Mas muitos pacientes em coma relatam, depois que acordam, que conseguiam ouvir as vozes dos familiares. Então, conversar com ela pode ser bom." Incentivadas pelo médico, as crianças se aproximaram da cama uma a uma, falando baixinho com a mãe. Contaram sobre o tio Gabriel que estava cuidando deles, sobre como Paulo estava melhor, sobre como estavam todos juntos esperando por ela. Larissa foi a última. Inclinando-se sobre a mãe, sussurrou algo que apenas as duas poderiam ouvir. Depois, virou-se para Gabriel com os olhos marejados, mas determinados.
A gente vai ficar bem, disse simplesmente. A mamãe é forte. De volta ao apartamento, Gabriel precisou ausentar-se para uma reunião de emergência que não podia mais adiar. Deixou as crianças aos cuidados de Dona Francisca e da enfermeira, prometendo retornar logo. No caminho para o escritório, fez mais uma ligação importante. Fernando, Gabriel falando. Preciso de um favor urgente. Quero que prepare uma documentação especial. Guarda provisória de 5 menores. O advogado do outro lado da linha hesitou antes de responder. Gabriel, isso é sério? Guarda provisória é um processo complicado, ainda mais para 5 crianças de uma vez. Sei disso, mas a mãe delas está em coma e não vou permitir que sejam levadas para um abrigo ou separadas. Prepare a documentação. Use seus contatos, faça o que for preciso, mas quero isso resolvido o quanto antes. Durante a reunião com os sócios, Gabriel esteve fisicamente presente, mas sua mente vagava para o hospital onde Maria lutava pela vida, para o apartamento onde 5 crianças esperavam por notícias. Assinou documentos, respondeu perguntas, tomou decisões. Sempre com eficiência, mas sem o entusiasmo habitual. João Paulo, seu sócio mais antigo, o abordou após a reunião. O que está acontecendo, Gabriel? Nunca vi você tão desligado. É algum problema de saúde? Gabriel hesitou. Poucos em seu círculo social sabiam sobre seu passado como criança abandonada. Menos ainda entenderiam sua súbita decisão de acolher 5 crianças desconhecidas. Estou envolvido em um projeto pessoal, respondeu vagamente. Algo importante para mim. Prometo que não afetará os negócios a longo prazo. João Paulo o estudou por um momento, claramente insatisfeito com a resposta, mas respeitando a privacidade do amigo. Se precisar de algo, sabe que pode contar comigo. Gabriel assentiu, grato. Talvez um dia contasse toda a história a João Paulo, mas não agora. De volta ao apartamento, encontrou uma cena surpreendente. Dona Francisca havia transformado a tarde em uma sessão de culinária. As crianças, com aventais improvisados, aprendiam a fazer biscoitos. Farinha cobria o chão da cozinha e risadas enchiam o ar. Até mesmo Mateus, sempre tão reservado, sorria enquanto misturava a massa. Tio Gabriel, exclamou Ana ao vê-lo, correndo para mostrar sua criação. Olha o que eu fiz. É um biscoito de coração para a mamãe quando ela acordar. Gabriel sentiu algo quente se expandir em seu peito. Uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Aquelas crianças, que haviam conhecido apenas privação e sofrimento, ainda eram capazes de rir, de criar, de sonhar. Era uma lição de resiliência que ele, com todos os seus milhões, precisava aprender. Está lindo, Ana, disse, agachando-se para ver melhor o biscoito torto em forma de coração. Tenho certeza de que sua mãe vai adorar. À noite, após um jantar animado onde as crianças devoraram os biscoitos que elas próprias haviam ajudado a fazer, Gabriel recebeu uma ligação do hospital. Senhor Mendonça, aqui é Dr. Ricardo, neurologista da senhora Maria. Temos notícias. O coração de Gabriel disparou. Afastou-se das crianças para não alarmá-las. Quais notícias, doutor? Os exames mostram atividade cerebral aumentada. É um bom sinal. Acreditamos que ela possa recuperar a consciência nos próximos dias. Gabriel soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Isso é maravilhoso, doutor. As sequelas esperadas. Ainda é cedo para dizer. Ela sofreu um trauma significativo, mas o cérebro tem uma capacidade incrível de recuperação, especialmente em pessoas jovens e previamente saudáveis. A boa notícia é que não parece haver danos irreversíveis nas áreas críticas. Depois de desligar, Gabriel ficou alguns minutos tentando controlar suas emoções antes de compartilhar a notícia com as crianças. Quando finalmente lhes contou, a reação foi de júbilo. Os pequenos pulavam, abraçavam-se, faziam planos para quando a mãe voltasse para casa. Quando ela acordar,
Vai precisar de um lugar bonito para morar, disse Lucas pensativo. Nosso barraco é muito feio. E chove dentro quando tem tempestade, complementou Ana. Gabriel sorriu. Não se preocupem com isso. Quando sua mãe estiver melhor, vamos encontrar um lugar bom para vocês morarem. Larissa, sempre atenta, captou a sutileza em suas palavras. Como assim encontrar? O senhor não vai mais querer a gente na sua casa? Gabriel percebeu o medo por trás da pergunta. Para aquelas crianças que haviam conhecido apenas abandono e privação, era difícil acreditar que alguém pudesse ajudá-las desinteressadamente. Vocês são bem-vindos em minha casa pelo tempo que for necessário, garantiu. Mas imagino que sua mãe vai querer um lugar próprio quando se recuperar. Um lugar que seja de vocês. E vou ajudá-los a conseguir isso. As palavras pareceram acalmar Larissa. A ideia de ter uma casa própria novamente, um lugar seguro e permanente, era quase tão boa quanto saber que a mãe estava melhorando. Nos dias que se seguiram, Gabriel estabeleceu uma nova rotina. Pela manhã, dedicava algumas horas ao trabalho, atendendo videoconferências em seu escritório no apartamento. Depois, levava as crianças para visitar a mãe no hospital. À tarde, enquanto os pequenos descansavam ou brincavam sob os cuidados de Dona Francisca, ele tratava de questões legais relacionadas à guarda provisória e procurava uma casa adequada para a família. Seu advogado, Fernando, conseguira agilizar o processo de guarda temporária, usando contatos no Juizado da Infância e Juventude. A assistente social que visitou o apartamento para avaliar as condições ficou impressionada com o cuidado que Gabriel demonstrava com as crianças. Em 20 anos de profissão, nunca vi nada assim, comentou ela. Um empresário solteiro acolhendo 5 crianças de uma família que mal conhece. É inspirador, Sr. Mendonça. Gabriel minimizou o elogio. Para ele, não estava fazendo nada de extraordinário. Estava apenas retribuindo o que recebera um dia. No 4º dia após a transferência de Maria para o Hospital São Lucas, enquanto Gabriel trabalhava em seu laptop e as crianças assistiam a um filme na sala, seu celular tocou. Era novamente o Dr. Ricardo. Sr. Mendonça, a senhora Maria está acordando. É melhor vir para cá. Gabriel largou tudo e reuniu as crianças apressadamente. O clima no carro era de expectativa nervosa. Ninguém falava, mas todos respiravam aceleradamente, ansiosos. No hospital, foram conduzidos até o quarto onde Maria estava. O Dr. Ricardo os aguardava na porta. Ela acordou há cerca de 20 minutos, explicou. Ainda está desorientada e fraca, o que é normal depois de dias em coma. Não a cansem com muitas perguntas, apenas deixem que ela saiba que estão aqui. As crianças entraram no quarto silenciosamente, quase com medo do que encontrariam. Para sua surpresa e alegria, a mãe estava sentada na cama, amparada por travesseiros. Seus olhos, antes fechados, agora estavam abertos, embora confusos. O braço direito engessado repousava sobre seu colo. "Mamãe!" gritaram os gêmeos em uníssono, correndo para a beira da cama. "Calma", advertiu Larissa, assumindo automaticamente seu papel de cuidadora. "A mamãe tá fraca ainda." Maria olhou para os filhos com uma expressão que misturava alegria e confusão. Sua voz saiu rouca e fraca quando finalmente falou. "Meus filhos, onde estamos?" Gabriel e o médico observavam da porta, dando espaço para o reencontro familiar. As crianças falavam todas ao mesmo tempo, ansiosas para contar à mãe tudo o que havia acontecido nos dias em que esteve inconsciente. "A senhora caiu e bateu a cabeça", explicava Larissa, "e a gente ficou sozinho, mas aí o tio Gabriel apareceu", completava Lucas. "E ele levou todo mundo para a casa dele", acrescentava Ana. "E agora a gente vai ter uma casa nova", concluía Mateus, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. Maria ouvia tudo com expressão atônita, claramente tentando processar a enxurrada de informações. Seus olhos finalmente pousaram em Gabriel, parado discretamente junto à porta. Quem é o senhor?" Gabriel se aproximou, sentindo-se estranhamente nervoso.
Meu nome é Gabriel Mendonça, senhora Maria. Encontrei Larissa pedindo comida na porta de um restaurante há alguns dias. Ela me levou até seus outros filhos e desde então estou cuidando deles. Maria tentou sentar-se mais ereta, mas gemeu de dor com o movimento. Com calma, senhora, interveio o médico. A senhora sofreu ferimentos graves. Precisa descansar. Meus filhos, murmurou Maria, com lágrimas nos olhos. Eles estão bem? O Paulo, ele estava doente. Estão todos bem, garantiu Gabriel. Paulo teve pneumonia, mas já está recuperado. Estão todos hospedados em minha casa, sendo bem cuidados. A senhora não precisa se preocupar com nada agora, apenas com sua recuperação. Maria o encarou longamente, desconfiada, como se procurasse entender as verdadeiras intenções daquele estranho. Gabriel sustentou o olhar, compreendendo perfeitamente sua reação. Em um mundo que sempre lhe virara as costas, por que confiar na ajuda repentina de um desconhecido rico? Por quê? Perguntou ela finalmente, ecoando a mesma pergunta que todos os filhos já haviam feito. Por que está ajudando minha família? Gabriel sorriu suavemente. Porque todos merecem uma chance, senhora Maria. E porque um dia eu também precisei de ajuda. A mulher pareceu refletir sobre a resposta. Em seguida, seus olhos se voltaram para os filhos, analisando-os um a um, como se quisesse ter certeza de que estavam realmente bem. Para sua surpresa, estavam limpos, bem vestidos, aparentemente bem alimentados. Muito diferentes das crianças famintas e sujas que deixara 3 dias antes de seu acidente. Obrigada, disse simplesmente com a voz embargada. Obrigada por cuidar dos meus filhos. Era apenas o começo de uma longa conversa, de um longo processo de recuperação tanto para Maria quanto para a família toda. Mas naquele momento, com a mãe acordada e as crianças felizes, Gabriel sentiu que o milagre que tanto desejava estava começando a acontecer. O empresário bem-sucedido, que nunca tivera filhos, que dedicara a vida inteira aos negócios e ao acúmulo de riqueza, descobria agora um propósito maior para sua fortuna e seus privilégios. Ao ajudar aquela família a se reconstruir, era como se também estivesse reconstruindo uma parte de si mesmo. A parte que um dia fora um menino abandonado, sonhando com um lar e uma chance. Gabriel se desculpou, tentando reconcentrar-se nos negócios, mas era difícil. Pela primeira vez em sua vida adulta, o trabalho não era mais sua prioridade absoluta. Havia 5 crianças e uma mãe hospitalizada que agora ocupavam o centro de seus pensamentos. Após a reunião, João Paulo o abordou em particular. O que está acontecendo, Gabriel? Nunca te vi assim. É algum problema sério? Gabriel hesitou. Eventualmente teria que explicar a situação para seus sócios, mas não estava pronto para compartilhar algo tão íntimo e transformador. Estou bem, João, apenas com algumas questões pessoais para resolver. Tem certeza? Porque se precisar de tempo, a empresa pode funcionar sem você por algumas semanas. A oferta era tentadora. Gabriel realmente precisava de tempo para organizar a nova dinâmica de sua vida. Vou pensar nisso. Obrigado. No final do dia, Gabriel chegou ao colégio 15 minutos antes do horário de saída. Queria ter certeza de que estaria lá quando as crianças o procurassem. Vários outros pais já aguardavam, conversando em pequenos grupos. Gabriel se sentiu estranhamente deslocado. Não era nem um pai biológico, nem um responsável legalmente estabelecido. Apenas um adulto que circunstancialmente cuidava de 5 crianças. O sinal tocou, e logo a escola se encheu do burburinho animado de alunos saindo. Paulo foi o primeiro a aparecer, acompanhado por sua professora. Ao ver Gabriel, correu em sua direção, os olhos brilhando. Tio Gabi, olha o que eu fiz, exclamou, estendendo um desenho colorido onde se viam bonecos de palito representando o que parecia ser uma família. Gabriel se agachou para ficar na altura dele. Que lindo, Paulo! É a sua família? É.
Esse é você, essa é a Lari, esse o Mateus, esses são os gêmeos, essa é a mamãe e esse sou eu, explicou apontando para cada figura. O coração de Gabriel aqueceu ao ver que ele estava incluído no desenho familiar. Antes que pudesse comentar, os gêmeos surgiram falando ao mesmo tempo sobre seu dia, as novas amizades, a professora legal, o lanche delicioso. Mateus apareceu em seguida, mais reservado como sempre, mas com um brilho discreto nos olhos que indicava que o dia tinha sido melhor do que esperava. Como foi? Perguntou Gabriel, enquanto esperavam por Larissa. Legal, respondeu simplesmente. Depois, como se decidisse que Gabriel merecia um pouco mais, acrescentou. A professora disse que sou bom em matemática. Isso é ótimo, Mateus. Matemática é uma habilidade muito importante. Larissa foi a última a aparecer, conversando animadamente com uma colega. Ao ver a família reunida, despediu-se da nova amiga e se juntou a eles. Desculpa a demora. Estava falando com a Júlia sobre um trabalho de ciências. No caminho de volta, cada criança queria contar sobre seu dia. Gabriel ouvia tudo atentamente, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas, demonstrando interesse genuíno. Era como se uma parte adormecida dentro dele despertasse. Uma capacidade para o afeto familiar que nunca tivera a oportunidade de expressar. Após deixar as crianças em casa, Gabriel seguiu para o hospital. Maria havia sido transferida para um quarto regular, já que seu quadro não exigia mais cuidados intensivos. Quando entrou no quarto, encontrou-a sentada na cama, folheando uma revista que alguma enfermeira provavelmente lhe dera. Boa tarde, Maria, cumprimentou. Como está se sentindo hoje? Ela levantou o olhar, ainda um pouco desconfiada, mas menos hostil do que nos primeiros dias. Melhor. O médico disse que talvez eu possa ter alta na próxima semana. Gabriel puxou uma cadeira e sentou-se. Isso é uma ótima notícia. As crianças sentem muito sua falta. Como eles estão? Larissa me contou ontem sobre a escola nova. Bem, hoje foi o primeiro dia deles. Quando cheguei para buscá-los, estavam todos animados. Até o Mateus, que é tão fechado, parecia satisfeito. Maria baixou os olhos para a revista em seu colo. Havia uma luta interna visível nela. A gratidão pela ajuda versus o orgulho ferido de uma mãe que não conseguia cuidar dos próprios filhos. Não sei como vou pagar por tudo isso, disse finalmente. A voz quase um sussurro. A escola, o hospital, as roupas. Não se preocupe com isso agora, Maria. Sua prioridade deve ser recuperar-se completamente. Mas eu preciso me preocupar, rebateu ela, um lampejo de frustração em seus olhos. São meus filhos, minha responsabilidade. Já estou devendo muito ao Senhor e a dívida só aumenta a cada dia. Gabriel entendeu imediatamente que abordara a questão da maneira errada. Maria não era uma pessoa acostumada a receber ajuda sem dar nada em troca. Tinha vivido toda a vida à base de trabalho duro, responsabilizando-se sozinha por 5 crianças. Não vejo isso como uma dívida, Maria, respondeu calmamente. Vejo como uma oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas que merecem uma chance. Por quê? Por que nós? Perguntou ela, ecoando a mesma pergunta que todos os filhos já haviam feito. Gabriel sorriu. Era a hora de contar sua história completa, algo que raramente fazia. Durante a meia hora seguinte, narrou sua infância no orfanato, os maus tratos, a fuga para as ruas, o encontro providencial com o casal que o adotou, a promessa feita de retribuir um dia. Entende agora? Concluiu. Não estou fazendo isso para criar uma dívida ou para receber gratidão. Estou cumprindo uma promessa. E, honestamente, conhecer seus filhos e poder ajudá-los tem me feito mais bem do que você imagina. Maria o estudou por um longo momento, como se tentasse encontrar algum sinal de falsidade em suas palavras. Finalmente, relaxou um pouco. Meus filhos são tudo para mim, disse, a voz embargada. Trabalhei em 3 empregos para sustentá-los, mas nunca foi suficiente. Quando perdemos a casa,
Foi como se tudo desmoronasse. Tentei manter a esperança por eles, mas cada dia era mais difícil. Você é uma mulher incrível, Maria. Criar 5 filhos sozinha, em condições tão adversas, e ainda assim mantê-los unidos, amados, com valores, poucos conseguiriam. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E agora, o que vai acontecer quando eu sair daqui? Não temos para onde ir. Gabriel havia pensado muito sobre isso nos últimos dias. Tinha várias propriedades vazias, algumas delas em bairros tranquilos e seguros, perto de boas escolas. Poderia oferecer uma delas à família, mas sabia que Maria provavelmente recusaria, vendo isso como caridade. Tenho uma proposta para você, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Minha empresa está com um programa de habitação para funcionários. Casas simples, mas confortáveis, em bairros seguros. Se você estiver interessada, posso te oferecer um emprego administrativo assim que estiver recuperada. O emprego viria com uma dessas casas, como benefício. Não era totalmente verdade. O programa de habitação não existia ainda, mas Gabriel poderia criá-lo facilmente. O importante era oferecer a Maria uma maneira de recuperar sua dignidade, sua autonomia. Não sei se estou qualificada para um trabalho assim, hesitou ela. Nunca trabalhei em escritório. Só sei limpar casas, cuidar de crianças. Você sabe ler e escrever, certo? Sim, completei o ensino médio antes de engravidar da Larissa. Então pode aprender. Começaríamos com algo simples e você poderia estudar à noite se quisesse. Tenho certeza de que se daria bem. A ideia de um emprego estável, com horário regular, que permitisse estar com os filhos à noite e ainda por cima com moradia incluída, era tentadora demais para recusar. Maria assentiu lentamente. Se o senhor realmente acha que posso fazer isso, eu gostaria de tentar. Gabriel sorriu, satisfeito. Era um pequeno passo, mas importante. Maria estava começando a confiar nele, a permitir que ajudasse de maneira mais permanente. Ótimo! Enquanto isso, vou procurar uma casa adequada para vocês. Quando tiver alta, pode ficar em meu apartamento até a casa estar pronta, se preferir. As crianças já se acostumaram com seu apartamento, observou Maria. Falam dele como se fosse um palácio encantado. Gabriel riu. É apenas um apartamento normal, mas entendo o que quer dizer. Crianças têm uma capacidade incrível de adaptação. Naquela noite, quando Gabriel chegou em casa, encontrou um clima festivo. Dona Francisca havia preparado uma celebração improvisada para comemorar o primeiro dia de aula bem-sucedido. Havia um bolo simples, refrigerante e até balões coloridos na sala. Surpresa! Gritaram as crianças quando ele entrou. Gabriel ficou genuinamente emocionado. Não se lembrava da última vez que alguém havia preparado uma surpresa para ele. O que é tudo isso? É para comemorar que a gente foi bem na escola, explicou Lucas. E também para agradecer por tudo que o Senhor está fazendo por nós, completou Larissa. Foi ideia da Larissa, contou Dona Francisca. Eles ajudaram a fazer o bolo e tudo mais. Gabriel não sabia como reagir. Pessoas agradeciam a ele o tempo todo, por doações, por contratos assinados, por oportunidades de negócio. Mas este agradecimento, sincero e sem pretensões, vindo de crianças que até poucos dias dormiam num barraco improvisado, o tocava de um jeito completamente diferente. Eu não sei o que dizer, admitiu, sentindo um nó na garganta. Não precisa dizer nada, respondeu Larissa com sabedoria, além de sua idade. Só come um pedaço de bolo com a gente. A noite foi repleta de risadas, histórias e pequenas confidências. As crianças contaram detalhes sobre o dia na escola, suas impressões dos professores, dos colegas. Gabriel falou sobre sua visita a Maria, transmitindo as novidades sobre sua recuperação e os planos para quando tivesse alta. Ela vai vir morar aqui com a gente? Perguntou Ana, esperançosa. Por um tempo, respondeu Gabriel. Até encontrarmos uma casa para vocês. Mas a gente ainda vai poder te visitar, né?
insistiu a menina. Claro que sim, sempre que quiserem. Mateus, que estivera quieto a maior parte do tempo, finalmente falou. Vai ser estranho não morar mais aqui. Gabriel percebeu que, apesar do pouco tempo, as crianças já consideravam seu apartamento como um lar. A ideia de deixá-lo, mesmo para irem para uma casa própria com a mãe, gerava um certo desconforto. Sabem de uma coisa? Disse, tentando animá-los. Quando encontrarmos a casa de vocês, podemos decorá-la juntos, escolher as cores dos quartos, os móveis, tudo do jeito que vocês quiserem. Os olhos de Ana brilharam. Posso ter um quarto rosa? Claro que pode. E podemos ter uma mesa grande na cozinha para todo mundo comer junto? Perguntou Larissa. Sem dúvida. E um quintal para a gente jogar bola? Acrescentou Lucas. Gabriel riu. Vamos tentar encontrar uma casa com quintal, então. Nos dias seguintes, enquanto Maria continuava se recuperando no hospital, Gabriel iniciou a busca por uma casa adequada. Tinha diversas propriedades em seu portfólio de investimentos, mas queria algo especial para a família. Acabou encontrando uma casa de 3 quartos em um bairro tranquilo, a cerca de 15 minutos do colégio. Tinha um pequeno jardim na frente e um quintal nos fundos, perfeito para as crianças brincarem. A casa precisava de uma reforma, mas nada que não pudesse ser resolvido em 2 semanas. Gabriel contratou uma equipe para realizar as obras necessárias. Pintura nova, consertos no telhado, revisão da parte elétrica e hidráulica. Sem contar a Larissa e as outras crianças, pediu que os pedreiros construíssem uma rampa de acesso na entrada. Maria ainda estaria com o braço engessado quando se mudasse e a mobilidade reduzida. Uma semana depois do primeiro dia de aula, Gabriel recebeu uma ligação inesperada do colégio. Era o diretor André. Senhor Mendonça, poderia vir ao colégio hoje à tarde? Gostaria de conversar sobre Larissa. O coração de Gabriel acelerou. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, tranquilizou o diretor. Apenas uma questão que gostaria de discutir pessoalmente. Gabriel reorganizou sua agenda para poder comparecer ao colégio após o almoço. Foi recebido pelo diretor em seu escritório informal, decorado com trabalhos de alunos e livros coloridos. Obrigado por vir, começou André. Chamei o senhor porque queria falar sobre o desempenho excepcional de Larissa nesta primeira semana. Gabriel relaxou, aliviado. Então não é nada preocupante? Pelo contrário, Larissa demonstrou um talento extraordinário para matemática e ciências. Fez em 2 dias exercícios que normalmente levariam semanas para alunos de sua idade. A professora Júlia está impressionada. O orgulho que Gabriel sentiu naquele momento era indescritível. Isso é maravilhoso. Gostaríamos de oferecer a ela aulas avançadas nessas disciplinas. Temos um programa para alunos com altas habilidades. O que acha? Se ela estiver interessada, acho uma excelente ideia, mas preciso consultar a mãe dela também. Está hospitalizada, mas consciente e lúcida. André assentiu, compreensivo. Claro, não tenho pressa para uma resposta. Apenas queria que soubesse que estamos observando o potencial dela e queremos incentivá-lo ao máximo. Quando Gabriel contou a Larissa sobre a conversa com o diretor no caminho de volta para casa, a menina corou de vergonha e orgulho. A professora Júlia disse que eu sou inteligente mesmo? Disse que você é extraordinária. Suas palavras exatas. Larissa olhou pela janela do carro pensativa. Será que a mamãe vai ficar feliz? Tenho certeza que sim. Vamos contar para ela amanhã quando formos visitá-la. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Gabriel ficou acordado até tarde, trabalhando em seu laptop. Não eram planilhas financeiras ou relatórios corporativos que o mantinham ocupado, mas sim pesquisas sobre educação para crianças superdotadas, programas de bolsas de estudo para o futuro e fundos de investimento para garantir a faculdade dos 5 pequenos. A vida dele havia mudado completamente em apenas 2 semanas. De um empresário solitário, focado apenas na próxima aquisição, no próximo milhão, Gabriel se transformara em uma espécie de pai,
preocupado com o desenvolvimento escolar, a saúde e o bem-estar emocional de 5 crianças que mal conhecia. Quem diria? Murmurou para si mesmo, olhando a fotografia em sua mesa de cabeceira, seus pais adotivos sorrindo ao lado do adolescente magricela que ele fora. Acho que estou finalmente cumprindo minha promessa. No dia seguinte, Maria recebeu a notícia sobre o talento excepcional da filha com lágrimas nos olhos. Sempre soube que a Larissa era especial, disse, segurando a mão da menina. Desde pequena, aprendia tudo tão rápido, mas nunca tive condições de dar a ela o que precisava para desenvolver esse talento. Agora ela terá todas as oportunidades, garantiu Gabriel. Maria o olhou com uma mistura de gratidão e algo mais. Talvez o início de uma confiança real. Todos eles terão, graças a você. No final daquela semana, Gabriel recebeu mais uma ligação do colégio. Desta vez, era sobre Mateus. O menino de 9 anos, sempre tão quieto e observador, revelara um talento extraordinário para artes visuais. Seus desenhos haviam impressionado tanto a professora que ela queria conversar sobre aulas específicas para desenvolvê-lo. Um a um, os talentos das crianças iam florescendo nesse novo ambiente de segurança e incentivo. Ana mostrava aptidão para música, Lucas para esportes. Até o pequeno Paulo, com apenas 3 anos, já demonstrava uma memória excepcional e habilidade com pequenos quebra-cabeças. Cada descoberta sobre as habilidades das crianças enchia Gabriel de orgulho, como se fossem seus próprios filhos. E, em certo sentido, começavam a ser. Os laços que se formavam iam muito além de uma ajuda temporária. Era uma conexão genuína, uma família que se construía de formas inesperadas. No dia em que Maria finalmente recebeu alta do hospital, após quase 3 semanas internada, Gabriel organizou uma pequena recepção no apartamento. Dona Francisca preparou os pratos favoritos das crianças e todos ajudaram a decorar a sala com balões e cartazes de "Bem-vinda, mamãe". Quando a porta do elevador se abriu e Maria entrou, apoiada em uma bengala e com o braço ainda engessado, houve uma explosão de alegria. As crianças correram para abraçá-la, cuidadosas para não machucá-la, mas incapazes de conter a emoção de ter a mãe de volta. Gabriel observava a cena a uma certa distância, dando espaço para o momento familiar. Havia algo profundamente satisfatório em ver aquelas crianças, que haviam conhecido apenas privação e insegurança, agora seguras, saudáveis, com a mãe recuperada e um futuro promissor pela frente. Mais tarde, quando as crianças já dormiam exaustas pela emoção do dia, Maria e Gabriel conversaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. "Nunca vou poder agradecer o suficiente", disse ela, quebrando o silêncio. "O que você fez por mim, pelos meus filhos, não tem preço. Ver vocês bem é o único agradecimento que preciso", respondeu Gabriel sinceramente. "A casa que você está preparando para nós..." As crianças não param de falar sobre ela, especialmente a Ana, com seu quarto rosa. Gabriel sorriu. "Deve ficar pronta em 1 semana, mas vocês podem ficar aqui o tempo que for necessário." Maria inspirou profundamente o ar da noite. "Sabe, passei a vida inteira lutando sozinha. Desde que engravidei da Larissa aos 16 anos, foi uma batalha após a outra. Nunca tive ninguém em quem confiar realmente. Agora tem", disse Gabriel simplesmente. "E por mais que seja difícil aceitar ajuda, estou aprendendo que às vezes precisamos deixar outras pessoas entrarem. Por mim e pelos meus filhos." Naquele momento, algo especial se solidificou entre eles. Não era apenas gratidão ou caridade, mas uma parceria genuína, uma amizade nascente baseada em respeito mútuo e no amor compartilhado pelas crianças. Quando a reforma da casa terminou e chegou o dia da mudança, Gabriel sentiu um misto de emoções. Por um lado, estava feliz que Maria e as crianças teriam finalmente um lar próprio, seguro e confortável. Por outro, o apartamento sem o barulho das crianças voltaria a ser o lugar solitário que sempre fora.
As crianças pareciam compartilhar desse sentimento ambíguo. Estavam empolgadas com a casa nova, com seus quartos decorados como haviam sonhado, com o jardim e a churrasqueira. Mas também se apegaram a Gabriel, a Dona Francisca, ao próprio apartamento que fora seu primeiro espaço de segurança após tanto tempo de privação. "O senhor vai nos visitar, né?" perguntou Ana, abraçada à perna de Gabriel, enquanto os móveis eram carregados para o caminhão de mudança. "Claro que vou. E vocês também podem vir me visitar sempre que quiserem." "Promete?" insistiu Lucas. "Prometo", respondeu Gabriel, sentindo um nó na garganta. A casa que Gabriel preparara para a família era simples, mas aconchegante. 3 quartos, um para Maria, um para Larissa e Ana, outro para Mateus, Lucas e Paulo. Cozinha ampla, sala confortável, um pequeno escritório onde Maria poderia estudar para seu novo emprego, além do jardim e quintal que tanto encantaram as crianças. Tudo fora pensado nos mínimos detalhes. Rampas de acesso para facilitar a locomoção de Maria enquanto se recuperava, móveis ergonômicos, cozinha adaptada para ela usar com apenas um braço até que o gesso fosse removido. A decoração, como prometido, incluía o quarto rosa de Ana, o cantinho de artes para Mateus, a área de jogos no quintal para Lucas e Paulo. Quando todos os móveis foram instalados e a família estava finalmente instalada, Gabriel preparou-se para partir. Havia um último presente que queria entregar, algo especial que planejara cuidadosamente. "Antes de ir, tenho uma última surpresa", anunciou, reunindo todos na sala. Entregou a Maria um envelope. Dentro dele havia uma escritura. A casa estava registrada em nome dela. "Isso não era necessário", disse Maria, a voz embargada pela emoção. "Eu poderia pagar aluguel com meu novo trabalho." "Prefiro saber que vocês têm segurança permanente", respondeu Gabriel. "Considere parte do pacote de benefícios do seu emprego." Maria não tentou argumentar mais. Apenas abraçou Gabriel, murmurando "obrigada" várias vezes, as lágrimas molhando a camisa dele. Quando chegou a hora de realmente partir, Gabriel sentiu uma opressão no peito que não esperava. As crianças se agarraram a ele, pedindo que ficasse para jantar, que dormisse lá, que não fosse embora. "Volto para o almoço de domingo", prometeu, desvencilhando-se gentilmente. "E amanhã vou buscar vocês na escola, como sempre." No carro, dirigindo de volta para seu apartamento, agora silencioso, Gabriel percebeu algo importante. A riqueza que acumulara ao longo dos anos finalmente encontrara um propósito real. Não nos bens materiais que podia comprar para si mesmo, mas na diferença que podia fazer na vida daquelas crianças, daquela mãe batalhadora que apenas precisava de uma chance. "Obrigado", sussurrou para a fotografia de seus pais adotivos que sempre carregava na carteira. "Acho que finalmente entendi o que vocês queriam dizer." Após o almoço, enquanto Maria e Larissa lavavam a louça, Gabriel acompanhou as demais crianças ao quintal. Lucas imediatamente pediu para jogar bola, seu passatempo favorito. Ana trouxe seu violão. Estava aprendendo a tocar em aulas que Gabriel havia providenciado depois de descobrir seu talento para a música. Mateus sentou-se sob a árvore com seu caderno de desenho, observando tudo com seus olhos atentos, que capturavam detalhes que outros não notavam. Paulo corria de um lado para outro, alternando entre brincar com Lucas e ouvir Ana tocar. "Olha, tio Gabriel, já sei tocar Parabéns para você", exclamou Ana, dedilhando orgulhosamente as cordas do violão. Gabriel aplaudiu, genuinamente impressionado. "Magnífico! Daqui a pouco estará dando shows. A professora disse que eu tenho ouvido absoluto", informou a menina de 7 anos, pronunciando o termo técnico com cuidado. "É raro, sabia?" "Sabia, sim. É um dom especial." Enquanto jogava bola com Lucas, Gabriel refletia sobre como cada uma daquelas crianças possuía talentos excepcionais que provavelmente teriam sido desperdiçados se continuassem vivendo na miséria. Quantos outros pequenos gênios estariam por aí, perdidos na pobreza,
sem chance de desenvolver seu potencial? Esse pensamento o perseguia há meses, desde que começara a acompanhar o desenvolvimento escolar das crianças. Foi daí que nasceu a ideia da Fundação Novos Caminhos, um projeto ambicioso que Gabriel estava desenvolvendo secretamente. Uma organização dedicada a identificar crianças talentosas em situação de vulnerabilidade e oferecer-lhes as oportunidades que nunca teriam de outra forma. Ainda não contara a ninguém, nem mesmo a Maria, mas planejava fazer o anúncio oficial em breve. Larissa juntou-se a eles no quintal, trazendo uma jarra de suco. Aos 12 anos agora, estava visivelmente mais alta e mais desenvolta. O cabelo, sempre bem cuidado, emoldurava um rosto que começava a perder os traços infantis. Tio Gabriel, chamou ela, sentando-se ao lado dele no banco do jardim. Posso te perguntar uma coisa? Claro, Larissa, o que foi? A menina hesitou, escolhendo as palavras. Porque o senhor nunca casou? Nunca quis ter filhos? A pergunta, tão direta e inesperada, pegou Gabriel de surpresa. Era algo em que ele próprio vinha pensando ultimamente. Acho que me dediquei tanto ao trabalho que nunca parei para pensar nisso de verdade, respondeu honestamente. Construir uma empresa, fazer fortuna, isso tomou todo o meu tempo por muitos anos. E agora? Ainda não quer? Gabriel olhou para as crianças brincando no quintal, para Maria que agora se juntava a eles com uma xícara de café na mão. Agora percebo que talvez tenha perdido algo importante. Uma família Bem, é o que realmente importa no final, não é? Larissa assentiu, satisfeita com a resposta. A mamãe disse que você mudou a vida dela, a nossa vida. Vocês também mudaram a minha, confessou Gabriel. A tarde passou tranquilamente entre brincadeiras, conversas e o planejamento da semana seguinte. Gabriel ajudou Larissa com algumas dúvidas de matemática avançada, revisou um trabalho de história de Mateus e ainda teve tempo para ler uma história para Paulo antes que o sol começasse a se pôr. Quando chegou a hora de partir, como todas as semanas, sentiu aquela pontada familiar de tristeza. Seu apartamento luxuoso, que antes era seu refúgio, agora parecia vazio e sem vida comparado àquela casa simples, cheia de amor e barulho. Tem certeza que não quer ficar para o jantar? Perguntou Maria, acompanhando-o até o portão. Adoraria, mas tenho uma reunião importante amanhã cedo. Preciso revisar alguns documentos antes, explicou Gabriel. O que ele não disse foi que os documentos eram, na verdade, os papéis da Fundação Novos Caminhos, que seria lançada oficialmente na semana seguinte. Queria que fosse uma surpresa para todos. Entendo, sorriu Maria. Obrigada por tudo mais uma vez. Gabriel fez um gesto de dispensa com a mão. Não precisa agradecer. Ver vocês bem já é recompensa suficiente. No caminho de volta para casa, dirigindo pelas ruas agora escuras da cidade, Gabriel não conseguia parar de pensar em como sua vida havia mudado completamente desde aquele dia em que vira Larissa sendo empurrada na porta do restaurante. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas foi preciso encontrar uma família em desespero para descobrir o que realmente dava sentido à existência. A semana seguinte foi de preparativos intensos para o lançamento da fundação. Gabriel queria que tudo fosse perfeito, desde o espaço físico, um prédio histórico restaurado no centro da cidade, até os programas iniciais que seriam oferecidos. Havia contratado uma equipe de educadores, psicólogos e assistentes sociais para identificar crianças com potencial, além de parcerias com escolas particulares dispostas a oferecer bolsas de estudo. No dia da inauguração, Gabriel estava nervoso como raramente ficava para reuniões de negócios. Havia convidado imprensa, autoridades, parceiros comerciais, mas os convidados mais importantes ainda não sabiam da surpresa que os aguardava. "Por que estamos todos arrumados?" perguntou Lucas, ajustando a gravata que Maria insistira que ele usasse.
E por que o tio Gabriel pediu para a gente vir nesse lugar? Ele disse que é uma surpresa, respondeu Maria, também curiosa. Deve ser algo importante pelo jeito que falou. Quando a família chegou ao prédio, foram recebidos por Gabriel, elegantemente vestido com um terno cinza. Ele os guiou para dentro, onde dezenas de pessoas já aguardavam o início da cerimônia. O que é tudo isso? Perguntou Maria, olhando ao redor impressionada. Vocês vão entender em breve, respondeu Gabriel misteriosamente. Por enquanto, apenas aproveitem o coquetel. Tem uma área especial para as crianças por ali. A cerimônia começou pontualmente às 10 da manhã. Gabriel subiu ao palco improvisado e agradeceu a presença de todos. Em seguida, explicou o propósito da Fundação Novos Caminhos: identificar crianças talentosas em situação de vulnerabilidade e oferecer-lhes oportunidades educacionais, culturais e sociais que transformariam suas vidas. Muitos perguntaram o que me inspirou a criar esta fundação, disse Gabriel, aproximando-se do final de seu discurso. A resposta está aqui hoje. Uma família que conheci por acaso há 6 meses, quando encontrei uma menina de 11 anos pedindo comida na porta de um restaurante. Os olhos de Maria se arregalaram ao perceber que ele falava deles. Larissa, sempre perspicaz, já havia entendido desde o início e sorria emocionada. Esta menina me mostrou o que é coragem de verdade, continuou Gabriel. Não pedia comida para si mesma, mas para o irmãozinho doente. E quando a seguia até sua casa, um barraco improvisado nos fundos de um terreno baldio, descobri não apenas uma, mas 5 crianças extraordinárias, cuidando umas das outras sob a liderança da mais velha, enquanto a mãe lutava para sobreviver, trabalhando em 3 empregos diferentes. A plateia estava em silêncio absoluto, emocionada com a história. Essas crianças e sua mãe me ensinaram mais sobre resiliência, amor e dignidade em 6 meses do que aprendi em toda a minha vida empresarial. E cada uma delas tem talentos incríveis que poderiam ter sido perdidos para sempre se não tivessem recebido uma oportunidade. Gabriel fez uma pausa, olhando diretamente para a família que agora se tornara sua também. Gostaria de chamar ao palco Larissa para dizer algumas palavras. Ela é a inspiração direta para esta fundação e será nossa primeira embaixadora jovem. Larissa, surpresa mas composta, caminhou até o palco entre aplausos. Usava um vestido simples mas elegante, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Parecia muito mais velha do que seus 12 anos quando começou a falar. Há 6 meses, eu não tinha esperança, disse com voz clara e firme. Meus irmãos estavam com fome, meu irmãozinho doente, e nossa mãe desaparecida. Achei que ninguém no mundo se importava. E então, quando um segurança me empurrou na porta de um restaurante, pensei que estava certa. Mas havia alguém observando, alguém que decidiu fazer a diferença. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ouvia a filha falar. Gabriel também lutava contra a emoção. O tio Gabriel não apenas salvou nossa família, ele nos mostrou que somos capazes, que temos valor, que merecemos sonhar. Todo mundo merece essa chance. É por isso que esta fundação é tão importante, porque há muitas outras crianças como nós por aí, precisando apenas de uma oportunidade para brilhar. Os aplausos foram estrondosos quando Larissa terminou seu breve discurso. Gabriel a abraçou fortemente antes de retomar o microfone. É isso que queremos fazer aqui, dar oportunidades. Não por caridade, mas porque é o certo a fazer. Porque todo talento merece florescer, independentemente de onde venha. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados conversavam animadamente e a imprensa entrevistava os especialistas contratados pela fundação, Gabriel levou Maria e as crianças para conhecer as instalações. Havia salas de aula modernas, laboratórios de ciências, estúdios de arte e música, uma pequena biblioteca. Então foi isso que você estava planejando, comentou Maria, ainda emocionada. Uma fundação inteira inspirada nas crianças.
Não apenas nelas, corrigiu Gabriel. Em você também, Maria, em sua força, sua dignidade, sua recusa em desistir mesmo nas piores circunstâncias. Maria baixou os olhos emocionada. Nunca imaginei que toda aquela luta um dia teria sentido. É assim que o universo funciona às vezes, filosofou Gabriel. O que parece nossa maior tragédia pode ser o começo de algo extraordinário. As crianças exploravam animadamente o espaço. Paulo corria de uma sala para outra, maravilhado com os brinquedos educativos. Ana testava cada instrumento musical disponível. Lucas já encontrara outros meninos e improvisava uma partida de futebol no pequeno pátio interno. Mateus observava fascinado os materiais de arte no estúdio. E Larissa, cercada por repórteres, explicava com desenvoltura como pretendia exercer seu papel de embaixadora jovem da fundação. Observando a cena, Gabriel sentiu uma plenitude que nunca experimentara antes. Seu império empresarial lhe dera riqueza e poder, mas aquelas crianças, aquela mulher forte, aquela causa, isso lhe dera propósito e significado. Após o evento, quando já estavam no carro a caminho de casa, Gabriel fez uma parada inesperada em um cartório. "O que viemos fazer aqui?" perguntou Maria, confusa. "Tenho uma última surpresa", respondeu Gabriel, indicando que todos descessem do carro. Dentro do cartório, apresentou uma pasta de documentos que vinha preparando secretamente há semanas. "O que é isso?" perguntou Larissa, curiosa como sempre. "São papéis de adoção", explicou Gabriel. "Ou melhor, de adoção em caso de necessidade." Vendo a expressão confusa de todos, ele elaborou. "Maria, você é uma mãe incrível e está fazendo um trabalho excelente criando essas crianças. Mas a vida é imprevisível, como sabemos bem. Estes papéis garantem que, caso aconteça algo com você, o que espero sinceramente que não aconteça por muitos, muitos anos, eu me tornaria o guardião legal das crianças." Maria levou a mão à boca, surpresa. Você faria isso?" "De coração", respondeu Gabriel com simplicidade. "Nos últimos 6 meses, essas crianças se tornaram minha família também. Não consigo mais imaginar minha vida sem vocês. Este é apenas um modo de formalizar algo que já sinto, que somos uma família, de um jeito não convencional, mas ainda assim uma família." Maria olhou para os filhos, que aguardavam expectantes sua reação. Os olhos de todos brilhavam com uma mistura de emoção e esperança. "O que vocês acham?" perguntou ela às crianças. Foi Paulo, com a simplicidade dos seus quase 4 anos, quem respondeu primeiro. "O tio Gabriel já é nosso pai do coração. Só falta colocar no papel." Os outros assentiram, inclusive Mateus, normalmente tão reservado. "Nesse caso", disse Maria, enxugando uma lágrima, "acho que temos mais papéis para assinar hoje." A cerimônia foi simples, apenas assinaturas em documentos oficiais. Mas o significado era profundo. Não estavam substituindo ninguém. Estavam expandindo uma família, criando uma rede de segurança e amor mais ampla para aquelas crianças que já haviam conhecido insegurança demais. Ao saírem do cartório, o sol da tarde iluminava a cidade com uma luz dourada. Paulo insistiu em ser carregado nos ombros de Gabriel. Os gêmeos corriam na frente, brincando de pega-pega. Mateus caminhava silenciosamente ao lado de Larissa, que segurava a mão de Maria. De repente, Paulo inclinou-se sobre a cabeça de Gabriel e perguntou: "Tio Gabriel, agora que você é nosso pai do papel também, a gente não podia morar todo mundo junto? Sua casa é grande e fica sozinha a semana toda." Gabriel riu da simplicidade infantil do questionamento, mas a ideia plantou uma semente em sua mente. "Talvez, com o tempo, um passo de cada vez, Paulo", respondeu, piscando para Maria, que sorria, balançando a cabeça diante da ousadia do filho caçula. Um passo de cada vez. Naquele final de tarde, enquanto caminhavam juntos rumo ao carro, eram mais do que um empresário bem-sucedido que havia ajudado uma família em necessidade. Eram uma família, não por sangue, mas por escolha.
unidos por circunstâncias improváveis, fortalecidos por adversidades superadas, conectados por um amor que transcendia convenções. E para Gabriel, que um dia fora um menino abandonado sonhando com um lar, não havia riqueza maior no mundo do que aquela.